Uma história para crianças que conta a viagem de dois garotos ao Japão. Assim é o livro Viagem ao Japão, do autor Gilson Barreto. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Bom, Gilson o autor do livro, é médico formado aqui na Unicamp. É também autor de outros livros infantis que são adotados em escolas de ensino fundamental em todo o Brasil. E esse livro, Viagem ao Japão, mostra a importância de conhecer e respeitar as diferenças culturais entre os países. É isso mesmo, Gilson? Exatamente, Mariana. Viagem ao Japão, a gente está tentando transmitir para as crianças que essas diferenças entre os povos, ela pode ser muito proveitosa e trazer bastante benefício para ambos os povos, como difundir a cultura, difundir o conhecimento, difundir a culinária, não é mesmo? E trazer principalmente harmonia e paz entre os povos e não que as diferenças tragam coisas ruins. E o livro ele foi escrito em comemoração à imigração japonesa, é isso? Sim, em 1908, chega ao Brasil o primeiro navio, que é o Kasato Maru, com mais de 700 japoneses no Porto de Santos. E o ano que vem está fazendo 100 anos, né, um século da vinda dos primeiros japoneses ao Brasil. Então esse livro é um livro lançado em comemoração a esses 100 anos. E de que forma essa história ela é passada para as crianças? Então, nós montamos essa história de uma forma bastante divertida, né, que ela começa com uma discussão entre duas crianças. Um deles é de origem japonesa, então ele tem os olhinhos puxados. Que mora no Brasil. Que mora no Brasil, é brasileiro. E é esse princípio que ele está defendendo. Eu sou brasileiro. E o questionamento das crianças, mas se você é brasileiro, por que tem o olho puxado? Então ele convida um amiguinho para ir na casa dele, para conhecer o avô, que vai contar toda essa história da imigração japonesa para o Brasil e explicar por que esse descendente, esse brasileirinho, tem o olho puxado. E aí, ao longo dessa história, eles ficam bastante curiosos e surge a ideia de fazer uma viagem ao Japão, para conhecer em loco lá a ilha e conhecer a sua cultura e as novidades que eles podem trazer. E como que eles vão para o Japão, os dois amiguinhos? Então, um deles é amigo de um aviador, que é o Bimbo, que é um dos personagens, também de outros livros, e é um senhor que constrói seus próprios aviões, é um aventureiro, um humanista, e acaba levando essas duas crianças nessa aventura para o Japão, e ela é muito divertida e engraçada lá. E, por exemplo, o livro, embora ele trate da imigração japonesa, ele se passa uma parte no Japão, é isso? Sim, nós fizemos a viagem de volta, né, dos imigrantes. Sem dúvida, Mariana, em todos os livros infantis que a gente tem feito, a gente tem preservado essa instituição familiar, então mostrando esse núcleo, essa relação dos filhos com os pais e com os avós de forma bastante harmônica e bastante interativa, com a criança aprendendo bastante coisa, inclusive através dos avós. Ah, legal. E qual que é a reflexão? Qual que é a principal mensagem que o livro traz para as crianças, principalmente? Sim, a mensagem, nós colocamos isso tanto na dedicatória, né, que nós estamos dedicando o livro a algumas crianças, e é claro, é um livro dedicado ao povo japonês que aqui está, de forma tão nobre, mas e no próprio texto do livro, que as diferenças entre os povos têm que trazer paz e harmonia ao planeta, e não desarmonia, guerra e outras coisas ruins. O livro é um livro infantil, mas ele chega a abordar de alguma forma essas dificuldades, mesmo da criança, de repente, em se adaptar no meio de coleguinhas que são um pouco diferentes fisicamente dele? Sim, é claro que o livro ele aborda as relações não só das culturas diferentes entre os povos, mas das pessoas diferentes, das idades diferentes, das gerações diferentes, de forma harmônica, de forma que elas possam conviver com harmonia e com alegria e que todos tirem proveito dessa situação. Tá certo, Gilson. E o livro já está sendo vendido? Quem quiser pode... Sim, o livro foi lançado na Bienal do Rio de Janeiro. No sábado nós fizemos um lançamento aqui na cidade de Campinas e o livro já está disponível em todas as livrarias do país. Aqui da região também, quem quiser já pode procurar. Sem dúvida, facilmente encontrado nas livrarias. Tá bom, Gilson. Agradeço a presença aqui no programa, então. Eu que agradeço, muito obrigado. E o Boa Leitura volta na próxima